Olá pessoal, boa tarde pessoal do terceiro ano, tudo bem galera? Vou fazer um resuminho de uma aula para vocês da aula de 1 de Sociologia, que foi da data de 21 de maio, das 19 horas e 15 minutos, com o tema Cidadania, Direitos e Deveres, tá bom? As habilidades estão aqui, tá? Que é estabelecer uma reflexão crítica sobre a formalização dos direitos da cidadania e suas possibilidades de efetivação. Então vamos lá? Então, a gente vai, aliás, por sinal, a aula da professora foi muito boa, esclarecedora, né? Ela é bem didática, bem descontraída, foi bem interessante a aula dela, gostei. Mas só para a gente ajudar e aprofundar um pouco mais, né? Aqui eu coloquei aqui no lado desse slide aqui, vou deixar esse slide para vocês, vocês entram lá, dá uma lida, tudo, clica aqui 2 vezes, tá? Que aqui vai aparecer um videozinho de uma advogada falando um pouquinho sobre direitos e deveres dentro da Constituição Federal, tá? Ivelisse Fonseca. Só clicar aqui 2 vezes, tá? Aqui é uma charge, né, para mostrar pra gente que essa questão dos direitos e deveres no nosso país começa já lá, ó, aqui é Dom Pedro, né? Logo na data lá da independência do Brasil, né? 7 de setembro, né? Será que nós fomos independentes mesmo? Desde aquela época? Então, até hoje a gente está talvez colhendo alguns frutos aí de não independência mesmo, né? Inclusive dos direitos e deveres, tá? Então é uma chargezinha que vocês podem ver depois direitinho. Bom, aqui eu vou mostrar uns trechos para vocês, tá? Que é da Constituição Federal de 1988, tá? A Constituição Cidadã. Aqui eu vou colocar para vocês um artigo também muito importante que fala sobre a família, o artigo 226 da Constituição Federal, tá? A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. E tem 8 incisos, né? E cada inciso especificando um pouquinho, falando sobre a esfera social da família, tá? O casamento, por exemplo, primeiro inciso ali, o casamento é civil e gratuita a celebração. Então, se você for casar no cartório, você vai casar gratuitamente lá, até então, né? Se não tem dado isso, eu não sei, mas acho que não mudou não. Segundo inciso, o casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Você pode casar na igreja e ter os efeitos do casamento civil dentro da igreja, só assinar o papelado no final da cerimônia religiosa, ok? Terceiro inciso como proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, ou seja, se você já vive com uma pessoa na sua casa em mais de 2 anos no mesmo lugar, no mesmo teto, já é considerado união estável. Então é um casamento já, né? A lei já entende isso já. O quarto inciso, entidade familiar é comunidade formada por qualquer dos pais e de seus descendentes. Então família não é só o pai, mãe e filhos, é pai e filhos, pode ser mãe e só os filhos, mãe solteira e os filhos, pode ser também tios que cuidam dos sobrinhos, pode ser avós que cuidam dos netos, também considerado família, tá? Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Todos o casal tem o direito e dever seu, tanto como marido e esposa aí, tá? Sexto inciso, o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, e aí é pela emenda constitucional número 66 de 2010. O divórcio pode acontecer também, então é só você acessar essa cláusula aí. O sétimo inciso, fundado nos princípios da dignidade humana e da paternidade responsável. Então, família tem que ter essa questão da dignidade humana, ou seja, a valorização do ser humano ali. Ninguém pode ficar abusando de ninguém nem aí não dentro da família. E oitavo, o Estado assegura que a assistência à família é questão para coibir a violência nos âmbitos das relações familiares, ou seja, não pode, o Estado então pode intervir se tiver questão de maus tratos de crianças, maus tratos à mulher, principalmente atualmente está acontecendo muito isso por causa da pandemia e isolamento, né? Tomar cuidado, e enfim, tudo isso está aqui na lei, é garantido, só recorrer ao advogado, tá? Bom, família no século XXI, hoje em dia, o que é? Como é a tua família, né? Há uma mãe e um pai, 2 pais, 2 mães, uma mãe solteira, avô, avó e tio, né? São diversas formas de famílias hoje em dia, então não é mais aquela maneira tradicional. Temos outras formas de família também hoje em dia, tá? Pois aqui eu quero apresentar para vocês rapidinho o ECA, que a gente chama que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 do ano de 1990, tá? Tá aqui no canto aqui do slide.
Direitos da criança, olha só. Toda criança tem o direito à igualdade, sem distinção de raça, sexo, religião ou nacionalidade. Toda criança tem direito à proteção especial para os seus desenvolvimentos físicos, mentais e sociais. Toda criança tem direito a um nome e uma nacionalidade. Toda criança tem direito à alimentação, moradia e assistência médica adequada para a criança e sua mãe. Enfim, aqui vai colocando vários outros direitos, vocês vão lendo depois, que é muito interessante conhecer, né? Por exemplo, a questão lá do direito da educação. Toda criança tem o direito à educação, por isso que vocês se evadirem na escola, às vezes falta muito na escola, né? A gente faz o conselho, não está vindo, sumiu, aí entra em contato com a família, aí não tem nenhum retorno, manda para o conselho tutelar. E aí a justiça vai entrar em contato com a família para ver o que está acontecendo, né? Porque tem que ser garantido o acesso à educação àquela criança, entende? Então, e outras coisas mais, né? A proteção, principalmente da criança, né? Principalmente no meio agora da internet, essas coisas, é importante também, tá? Aqui o Código de Defesa do Consumidor também é muito importante hoje em dia, né? Como a gente é enganado hoje em dia às vezes, né? Pelas empresas principalmente aí, algumas aí que nem preciso, não posso falar que a gente é ético, mas vocês sabem quais são, né? Enfim, olha só, aqui uma chargezinha mostrando a questão do Código de Defesa do Consumidor, que na verdade é lembrar do PROCON, né? Que o PROCON é o local onde você deve ir lá procurar seus direitos do consumidor, tá? Mas olha aqui a chargezinha diz assim: pronto, comprei a lista inteira de material escolar. As contas e a lista do supermercado ficam para o mês que vem. Até parece, né? A família vai ficar sem comer por causa de lista de material de escola. A escola não pode obrigar o aluno ter aquele material, não pode. Não pode. No estado, isso falando para a escola particular, porque no estado vocês já ganham, né? O governo, mas a particular não pode cobrar isso, ok? E uma das coisas, né? E tem o Estatuto do Idoso, ó, que é a lei número 10.741, de 1º de outubro de 2003. Ou seja, como é importante no nosso tempo de pandemia atual, né, a gente cuidar bem dos nossos idosos, nossos velhinhos, nossos avós, né, e o respeito para eles é muito grande, né. Olha aqui, ó, os direitos do idoso, legislações estaduais e municipais sobre preferências dos idosos, aquele lugar de estacionamento e tudo mais, que o pessoal não respeita, né, quantas vezes a pessoa vai lá e coloca, e é especial lá pro idoso. Também no ônibus, né, a gente vê muito isso, né, os jovens como vocês não deixam, não sentam no lugar lá do idoso, e é especial para o idoso, tem que respeitar, né, tem lei para isso. Enfim, tudo isso é importante, ó, a idade não é nada, o respeito é tudo, respeite o idoso, então respeite os idosos, ok, queridos? Vamos ver aqui. Aqui uma atividade que eu queria passar para vocês, ó, depois vocês entram aqui vai dar para ver melhor, porque tem umas coisas aqui embaixo que não dá para enxergar por causa da câmera, não pega tudo aqui, tá? Uma charge também que eu vou ler rapidinho para vocês. Uma menina que estava sendo assaltada, né? Acorrentei o garoto que tentou me assaltar no aterro. Ela acorrentou o rapazinho aqui no poste. No outro lado, depois acorrentei o policial que deveria estar de plantão e ter evitado o assalto. Acorrentou o policial aqui. E aqui embaixo, que não dá para vocês verem, vocês têm que ver depois. Daí acorrentei o político que deveria cuidar da segurança pública, da urbanização e da educação. Daí ela para pensar aí. E pensar que votamos nele. Daí o último quadrinho aparece o quê? Então me acorrentei. Está tudo encadeado. Entenderam? Então eu pergunto para vocês que tipo de direito ela não exerceu. Essa menina, ela não exerceu como devia, né? Que tipo de direito que ela não exerceu aqui? Ou antes? Que tipo de exercício? De direito, tá? É um direito só, tá bom? Responda no Classroom. E aqui, pessoal, eu quero só mostrar para vocês, eu pegar o celular, é uma atividade desafio, que aí o tema é pensar fora da caixa. Então tem um cara chamado Sam Lloyd, na década de 60, escreveu um livro chamado Quebra-Cabeça de 9 pontos. E aqui está o quebra-cabeça. A charada é o seguinte, o desafio é vincule todos os 9 pontos, né, usando 4 linhas certas ou menos, sem levantar a caneta e sem traçar a mesma linha mais de uma vez, tá? Você pode fazer no caderno, depois tenta fazer, vamos ver quem consegue fazer isso aqui em menos de uma semana, quem for o primeiro aluno, ok? Um abraço, tchau, tchau.